Quem não gosta de uma boa história de máfia? Os Bons Companheiros, O Poderoso Chefão, Família Soprano, os Goldsteins. Acontece que a máfia italiana não era a única gangue na área. A vida dos imigrantes era difícil para todas as minorias e alguns judeus recorreram ao crime na chamada máfia kosher. Apesar de suas atividades nada kosher, eles nunca esqueceram sua comunidade. Eles enfrentaram o antissemitismo, lutaram contra os nazistas e até ajudaram a estabelecer o Estado de Israel. Então, como devemos nos sentir em relação a esses mafiosos judeus? Eles eram heróis, monstros ou algo entre os dois? Os imigrantes judeus que fugiram para os Estados Unidos no século XIX acreditavam que estavam vindo para a Golden Medina, o país dourado. Todos na América eram ricos, eles pensavam, além disso, a América era a terra da liberdade, livre de pogroms e das gangues de cossacos. Mas acabou que a Golden Medina não estava totalmente livre da pobreza e do antissemitismo. A maioria dos imigrantes judeus continuou trabalhando pelo sonho americano, abrindo caminho para as futuras gerações, mas alguns pegaram atalhos violentos. Desde que existem seres humanos, existe crime. Sempre vai haver alguém que pensa, por que trabalhar se você pode roubar? Por que seguir regras se há outras formas de se dar bem? Quando muitos judeus chegaram a Nova York, gangues italianas e irlandesas já dominavam o submundo e mafiosos judeus estavam prontos para entrar. E como eles conseguiram? Lembra daquele período de 15 anos em que os americanos não podiam vender, fabricar ou transportar álcool? Também não lembro, afinal isso foi há mais de 100 anos, por mais estranho que pareça hoje. O governo dos Estados Unidos já se esforçou muito para impedir que as pessoas bebessem. Acontece que as pessoas gostam de álcool e o submundo do crime ficou mais do que feliz em produzi-lo para elas, cobrando um preço bem alto. Claro, hoje em dia o contrabando pode parecer um crime engraçado para nós. Fazer e vender uísque, que grande coisa. Os judeus que lideravam o contrabando protegiam rigorosamente seu território, eliminando concorrentes. Pistoleiros judeus eram dos mais procurados. Sabe o que dizem dos imigrantes? Fazemos o trabalho acontecer. Samuel Red Levine tinha a duvidosa distinção de ser um dos poucos pistoleiros ortodoxos da história. O que posso dizer? As pessoas realmente gostavam do trabalho dele. Alguns dizem que o mafioso italiano Charles Lucky Luciano chamou Red para eliminar seu antecessor, ajudando-o a assumir o controle da máfia. De alguma forma, Red não via contradição entre seu trabalho e sua fé. Ele usava kippah, seguia as regras kosher e guardava o Shabat. Normalmente, ele se recusava a matar no Shabat, mas se realmente precisasse, colocava seu talit, rezava e então tirava a vida de alguém. Red é um nome bem apropriado para um assassino, mas apelidos não são tudo. Um dos gangsters judeus mais famosos e temidos era conhecido como Bugsy, bonitinho até você deixá-lo irritado. Ele ganhou o apelido por ser louco como um percevejo, que pelo visto era uma expressão nos anos 1920. Você não queria estar do lado errado do temperamento do Bugsy. Na hora de quebrar joelhos e rachar cabeças, ele virava um animal. Quando um rival tentou eliminá-lo, Bugsy perdeu totalmente o controle. Ele escapou do hospital onde deveria estar se recuperando dos ferimentos e caçou o seu possível assassino. Digamos apenas que eu não gostaria de estar no lugar desse cara. Bugsy era eficiente. Ele já estava de volta à cama do hospital antes que alguém percebesse, mas não precisava de uma tentativa de assassinato para ficar irritado. Ele matou um homem com um tiro só por trapacear no pôquer. Depois sentou o cara e atirou de novo por não fazer outra aposta. Você pode se surpreender ao saber que um cara assim tinha, sabe, amigos, mas ele tinha seu colega gangster e parceiro literal no crime, Meyer Lansky. Os dois cresceram juntos no Lower East Side de Manhattan, eventualmente formando a gangue Bugs e Meyer, porque eles eram muito ruins para dar nomes às coisas. Eles eram, no entanto, muito bons no crime. Na verdade, eles acabaram se unindo à máfia italiana para criar o Sindicato Nacional do Crime. Eventualmente, eles melhoraram um pouco em publicidade. Bugsy e Meyer estavam no comando do braço de execução do sindicato, que eles chamavam de Murder Incorporated. Execução, ao que parece, era uma palavra sofisticada para matar pessoas. Sem surpresa, Bugsy era o principal cara da Murder Inc. Um detetive o descreveu como um sádico que sentia prazer ao ver suas vítimas sofrendo, gemendo e morrendo. Não importava que a maioria das vítimas fossem membros do sindicato que desobedeceram, mas, como Shakespeare disse, prazeres violentos têm fins violentos. E Bugsy foi, sem surpresa, assassinado aos 41 anos. O caso nunca foi oficialmente resolvido, mas todos concordam que ele foi morto por outro mafioso.
De acordo com algumas fontes, seu velho amigo Lansky havia autorizado o assassinato e era um matador frio como pedra. Se Bugsy era a força, então Lansky era o cérebro. Ninguém era a beleza. Infelizmente, ele era conhecido como o contador da máfia, com a aparência nerd para combinar, mas seria um erro subestimar o Lansky de 1,62 metros. Segundo um agente do FBI, ele seria presidente do conselho da General Motors se tivesse escolhido uma carreira legítima. Até agora, a história de Bugsy Meyer e o resto da gangue não parece muito complicada. Eles eram caras maus fazendo coisas ruins. Porém, se analisarmos de forma mais ampla, vemos um quadro mais complexo ligado ao contexto histórico da vida criminosa deles. Os judeus que migraram da Europa para os Estados Unidos no fim do século XIX eram considerados fracos, medrosos e incapazes de se defender e evitavam causar problemas. Eles não conseguiam esquecer quando os vizinhos se voltaram contra eles. Já os gangsters judeus não tinham esse medo e se defendiam. Eles mostraram que judeus não eram fracos e alguns jovens os admiravam. Larry King chegou a dizer que os gangsters judeus eram seus heróis de infância. Isso provavelmente tem a ver com o fato de que Larry King nasceu em 1933, o ano em que Hitler chegou ao poder. Claro, a máfia judaica atuava nos Estados Unidos, não na Europa, mas as ideias de Hitler atraíram muitos americanos, muitos dos quais eram pobres, desesperados e estavam com raiva após a Grande Depressão. E quando as pessoas estão pobres, desesperadas e com raiva, elas procuram alguém para culpar. Em 1939 já existiam mais de 100 organizações antissemitas nos Estados Unidos. As principais eram a Liga Germano-Americana e a Legião das Camisas Prateadas, que diziam que comunistas judeus eram a causa dos problemas dos Seplaiua. Bem original, né? Eles marchavam nas ruas pedindo o retorno a uma América cristã e branca. Quem iria detê-los? Os judeus? Não seja ridículo, todo mundo sabia que judeus não reagiam, exceto quando reagiam. Esta era a América, lar dos livres e bravos, onde os judeus buscaram segurança e protegeriam isso mesmo que precisassem sujar as mãos. A situação está ruim quando até juiz e rabino pedem ajuda à máfia. Horrorizados com os nazistas nas ruas de Nova York, o juiz Nathan D. Perlman e o rabino Stephen S. Wise pediram para Meyer e seus homens se envolverem. Eles disseram a ele que não era permitido matar ninguém, mas, fora isso, tudo era permitido. E embora Lansky adorasse acabar com alguns nazistas, ele fez o que seu rabino mandou. Ele seguiu as regras. Ele e seus aliados invadiam reuniões dos bundistas, jogavam nazistas pelas janelas, os espancavam até sangrar e perseguiam quem tentasse fugir. Às vezes, os mafiosos judeus estavam em menor número por centenas, mas os bundistas nunca tiveram chance. Lansky não foi o único mafioso judeu disposto a enfrentar nazistas pelo país. Os mafiosos respondiam ao chamado de Perlman. Em Chicago, o braço direito judeu de Al Capone trouxe boxeadores judeus para acabar com os comícios nazistas. A Gangue Roxa de Detroit defendeu os judeus de Michigan, enquanto Bugsy Siegel e Mickey Cohen cuidaram do assunto na costa oeste. Em Minneapolis, gangsters judeus puseram rivalidades de lado para enfrentar a Legião das Camisas Prateadas. Chegaram em Cadillacs com soqueiras de metal e resolveram o problema. Então, um dos gangsters judeus subiu ao palco com um terno ensanguentado e avisou que da próxima vez seria pior. Ele enfatizou sua mensagem com um único tiro para o alto, que provavelmente foi o melhor encerramento de todos os tempos. Todo o episódio durou apenas 10 minutos. Os Camisas Prateadas de Minneapolis precisaram de mais 2 invasões violentas para entender. Depois disso, nunca mais se reuniram publicamente. Em todo o país, judeus revidavam e os nazistas nada podiam fazer. A máfia contava com autoridades e a polícia ao seu lado. Mais importante, estavam com raiva. O juiz Perlman ofereceu dinheiro para atrapalhar reuniões nazistas, mas ninguém aceitou. Eles viam o que ocorria com seus irmãos judeus do outro lado do oceano. Muitos tinham parentes que seriam mortos em até 10 anos. Isso não era uma situação de músculo para aluguel, isso era pessoal. Muitos judeus americanos admiravam a luta da máfia contra os nazistas, mas a boa vontade só ia até certo ponto. Líderes da comunidade judaica, preocupados com a reputação, se manifestaram contra a máfia. Até o rabino Wise, que ajudou a recrutar Lansky contra os nazistas, o condenou na imprensa. Até criminosos endurecidos têm sentimentos, e Lansky ficou magoado. Ele só queria respeito. Ele pediu a Perlman que evitasse críticas da imprensa judaica, mas Perlman não pôde garantir. Entendo a dor de Lansky e também a reação da comunidade judaica. Com o aumento do antissemitismo, os judeus não queriam a máfia gerando mais ódio. Após a guerra, líderes e cidadãos judeus americanos se afastaram das gangues judaicas.
Mas logo outra comunidade judaica pediu ajuda à máfia. Essa era pequena, vulnerável e ficava a 8.000 quilômetros de distância. Hoje, nós os chamamos de israelenses. Os britânicos controlavam a região desde o fim da Primeira Guerra Mundial, mas os judeus já estavam cansados de serem governados. Especialmente porque os britânicos impuseram cotas rígidas de imigração, deixando milhares de judeus morrerem na Europa ou em campos de deslocados. A guerra terminou. Nazistas derrotados, era hora de expulsar os britânicos. Então, um membro de uma milícia judaica procurou Bugsy, que perguntou primeiro: "Você quer dizer que judeus estão lutando?" Quando ouviu que a resposta era sim, ele se envolveu totalmente toda semana. Até sua morte em 1947, ele enviou dinheiro para apoiar a causa, e ele não foi o único. O gangster Mickey Cohen promovia grandes arrecadações para criminosos e celebridades, levantando dezenas de milhares de dólares em uma noite. Tudo ia para as milícias judaicas clandestinas na Palestina, mas a máfia judaica enviou também armas além de dinheiro. Claro, os Estados Unidos tinham imposto um embargo de armas contra o Oriente Médio, mas o que era um embargo de armas para um ex-contrabandista como Meyer Lansky? Ele e sua máfia controlavam os portos de Nova York, que viraram centro de contrabando de armas para a Palestina. Se a máfia judaica esperava gratidão do novo Estado de Israel, acabou desapontada. Quando a Receita Federal acusou Lansky de crimes federais em 1970, ele fugiu para Israel, mas foi deportado 2 anos depois, o que partiu seu coração. Seu desejo de ser enterrado ao lado do pai em Jerusalém nunca se cumpriu. Como devemos nos sentir sobre esses mafiosos? A comunidade judaica americana e o Estado de Israel deram as costas para alguns de seus maiores apoiadores, ou os judeus ao redor do mundo estavam certos em se distanciar de pessoas que ganhavam a vida matando e roubando? Não existe uma resposta preto no branco. Pessoas boas podem fazer coisas ruins, pessoas ruins podem acertar de vez em quando. E os mafiosos judeus eram, acima de tudo, pessoas complicadas, confusas, multidimensionais, com bússolas morais danificadas, péssima capacidade de tomar decisões e momentos ocasionais de heroísmo. A era da máfia judaica americana acabou, mas não se pode dizer o mesmo sobre a luta dos judeus ao redor do mundo. Esta geração de judeus tem uma escolha. Como reagimos ao ódio que pensávamos ter superado no século XX. Agora, porém, não precisamos de gangsters para lutar por nós. Temos um senso de orgulho e força judaica que está enraizado em milhares de anos de valores judaicos. Refugiados judeus vieram aos Estados Unidos buscando uma vida digna, enquanto gangsters judeus queriam mais que dignidade. Eles buscavam poder daquele tipo que vem às custas dos outros. Eles confundiam força com justiça e violência com força. No final das contas, essas escolhas lhes custaram tudo. Figuras como Lansky e Siegel são um conto de advertência, um alerta para todos nós de que o poder deve ser usado com cuidado.